todo mundo. Muito boa tarde, Minas Gerais! Muito boa tarde a você, meu querido amigo. Pelo enorme prazer que você me dá com a sua companhia. Você que estava assistindo ao Alterosa Esporte, agora segue comigo aqui sem vinheta. E sem a vinheta eu não faço programa. Acabou. Cadê a vinheta? Roda essa vinheta pra mim, senão eu não faço programa. Teve não? Teve vinheta? Então tá vendo que não vi. Ô, Minerada, no programa de hoje você vai ver que uma mulher foi presa em flagrante após desembarcar na rodoviária de BH com maconha escondida na mala. Aos policiais ela disse que a crise a levou a aceitar fazer o transporte da droga. Carregando droga na mala, aí na hora que pegaram ela, foi a crise. Né? Trazendo de São Paulo aqui para a capital dos mineiros. Tá aí, daqui a pouquinho eu conto para você esse flagrante da nossa equipe de reportagem no belíssimo trabalho da Polícia Militar investigando aí e mostrando, né, que se bem aparelhado, obviamente, vai responder a contento para toda a sociedade. Você também vai ver que a Secretaria de Saúde aqui da capital confirmou, vou repetir, confirmou a febre maculosa como causa da morte de um garoto de 10 anos. A suspeita é que ele tenha contraído a doença durante uma atividade no Parque Ecológico da Pampulha. Daqui a pouquinho vamos entrar em mais detalhes sobre esse assunto também. E mais, nós vamos falar da prisão de um trio suspeito de matar um adolescente a tiros aqui na capital. O crime aconteceu dentro da casa do menor e teria sido motivado por uma briga, por causa de um apelido. Né? Detalhes eu vou te contar daqui a pouquinho. Mas vamos direto para a reportagem, Gabi? Vamos direto para a reportagem? Então tá, vamos fazer o seguinte, Minas Gerais, para eu poder realinhar aqui, vou para um rápido intervalo comercial, daqui a pouco eu estou de volta. Pessoal, o candidato Calil tem falado que não vai construir nada, que só vai fazer funcionar o que já existe. Pensa comigo, nós temos 128 MEIs que funcionam muito bem. Quer dizer então que não precisamos fazer mais? Claro que precisamos. Assumo com vocês o compromisso de ampliar para 150 o número de um mês, porque toda criança merece ter vaga na melhor escola infantil do Brasil. Hélio Malheiros, prefeito. O bom trabalho não pode parar. Buscando sempre o melhor para você e sua família, o Funeral Plan criou um plano funeral completo. Sem carência, sem limites de idade, podendo transferir a quem quiser. E você escolhe em quantas vezes pagar e com parcelas fixas. Funeral Plan. Cuidamos do futuro para que você só se preocupe com o presente. Ligue 3079-3079. 3079-3079. Esta eleição tem muitos candidatos, mas só tem dois lados. De um lado estão aqueles que deram golpe na democracia. Os que querem acabar com o direito do trabalhador, cortar investimentos na saúde e na educação. Os que querem acabar com as políticas sociais na nossa cidade. Do outro lado, estamos nós que construímos o Brasil mais justo e solidário. Nós que iniciamos as políticas sociais com patrulhas e ananias. Precisamos proteger os investimentos na saúde, educação, transporte e moradia. E defender as conquistas do nosso povo com a retomada da participação popular. Minas Gerais, estamos de volta. E lembrando a você que está em casa aí, que daqui a pouquinho vou falar da mulher que trouxe de São Paulo droga na mala e foi presa em flagrante aqui na rodoviária de Belo Horizonte, tá? Já vamos falar também do assunto envolvendo a morte do menino pelo carrapato estrela. Saiu o laudo, mas antes, recado para você. Recanto Salvador, em Cachoeira da Prata, a melhor oportunidade da região para você morar ou para você fazer um investimento seguro. Lotes urbanizados a partir de 300 metros quadrados, com água, luz, meio-fio, demarcados e as ruas já compactadas, as imagens estão na sua tela. Né? Ele fica na entrada da cidade de Cachoeira da Prata, fica às margens da rodovia de acesso à cidade, um lugar maravilhoso, as imagens vão te mostrar aí. Uma mata muito bacana no meio, para você poder viver na natureza, numa boa, tranquilo. A cidade de Cachoeira da Prata é uma cidade muito tranquila também, a gente tem visitado lá constantemente e você tem algumas facilidades em adquirir esse imóvel. Quais são? Não tem consulta ao SPC ou ao Serasa. Você faz a sua aquisição e antes nós tínhamos uma entrada. Agora nós chegamos à conclusão com a Bandeirantes Imóveis que nesse tempo de crise está todo mundo apertado. Nós vamos fazer o seguinte, você compra o seu imóvel dando a primeira parcela como entrada. Então a facilidade é essa. Não tem consulta ao SPC, não tem consulta ao Serasa. Você paga a primeira parcela sem entrada. A primeira parcela já é a entrada, obviamente. E o detalhe mais importante de tudo, te dou 150 meses para você poder pagar. Faz as contas aí. 150 meses para você poder pagar o seu terreno.
na Bandeirantes Imóveis é assim, você é que faz a sua oportunidade. O momento agora é do Recanto Salvador, 3485-0123 é o telefone fixo e o 99907-9139. Deixa eu só refazer aqui, ó. Milton, telefone cheio na tela. 31-3485-0123, Recanto Salvador, a sua oportunidade de um excelente negócio. A gente começa começa o programa falando da confirmação da morte de um garoto de 10 anos aqui em BH por febre maculosa. O resultado do exame foi divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde e quem traz os detalhes desse caso para a gente ao vivo é o meu querido repórter Ilson Gomes. Boa tarde, Ilson. Me conta detalhes, como é que aconteceu, a evolução dessa expectativa toda, né? A doença teria sido contraída no Parque da Pampulha, é isso? Boa tarde, Stanley. Um abraço grande para quem está em casa. Olha, Stanley, ainda não dá para ter certeza, bater o martelo, certo. Mesmo que o garotinho tenha frequentado lá o Parque Ecológico da Pampulha, não dá para dizer se ele contraiu a doença lá. Vai precisar de mais estudos e toda a sociedade médica, né, da saúde pública está, como a gente está aqui, em alerta. Bom, já na próxima quinta-feira, os profissionais da saúde, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, médicos e enfermeiros, vão se reunir por meio de uma conferência, tá, de uma videoconferência para discutir a questão do diagnóstico e do tratamento da doença, viu, Stanley? E isso é muito importante, porque cada vez que a doença ela é descoberta de forma mais rápida na pessoa, né, o sujeito tem mais chance de recuperação e também de vida. Já a Fundação Zoobotânica, que administra o Parque Ecológico da Pampulha, ela informou que as ações de combate ao carrapato estrela, elas estão sendo reforçadas, viu, Stanley? E as visitas, por enquanto, ainda não foram suspensas. Bom, vale lembrar que com a morte desse garotinho, Stanley, entra aí na lista o primeiro caso registrado de febre maculosa, né, e morte entre os anos de 2015 e 2016. Hoje, mais cedo, nós conversamos, Stanley, com a gerente da Vigilância Municipal de Belo Horizonte. Ela deu aí informações de cuidados, né, que a gente tem que ter ao visitar essas áreas com muita vegetação. Vamos ver o que ela falou, viu, Stanley? Desde a suspeição do caso, essas atividades já estão sendo feitas no parque, ou seja, verificando todos os locais aonde esteve e quais as medidas que pode ser para minimizar a presença dos carrapatos na região. O outro ponto que a gente também chama a atenção é que caso veja o carrapato, retire o carrapato e daí um período que pode variar de 2 até 14 dias, a pessoa sinta mal, com febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça, ou eventualmente até com manchas no corpo, que ela esteja informando ao profissional de saúde esse evento, porque esses sinais eles são comuns a uma série de doenças e outras doenças muito frequentes. Eu queria também chamar a atenção que não é só o que o hospedeiro predileto do carrapato, né, é o cavalo. Então, ele pode estar com o carrapato com a bactéria, mas também animais domésticos, como o cão, pode levar o carrapato para dentro de casa. Ilson, Sim. Na minha perspectiva, e aí eu não quero criar o estado de terror, a especialista fala com muita propriedade porque ela entende do que ela está falando. Exatamente. E ela diz que a febre maculosa apresenta sintomas que são tecnicamente similares a de outras doenças. Pois é, Stanley, em conversa com ela hoje cedo, né? Ela disse que se a pessoa tiver qualquer desses tipos de sintoma, deve procurar o posto de saúde, um médico, e relatar que esteve em área de vegetação. Porque são sintomas como, por exemplo, cansaço, dor no corpo, vermelhidão, que se assemelham ao da dengue, por exemplo, que é muito comum. Então as pessoas têm que ficar em alerta. E esses sintomas costumam aparecer, Stanley, de 2 a 14 dias. Então, tendo esse período aí com uma variação média aí de 7 dias, a pessoa pode ficar alerta, né? Deu aquela coceirinha e tal. Ô, Wilson, deixa eu só fazer uma colocação, você me ajuda do lado de lá. Sim. É prudente, então, pedir às pessoas que evitem ir nesses lugares, e vou citar nomes. Sim. Serra do Cipó, Parque Ecológico da Pampulha, área de vegetação na Macacos, em Brumadinho, nas áreas de condomínio, onde até então a grama era o lazer, agora já não é mais, passou a ser a vilã. Pois é, Stanley, todas as autoridades dizem que não tem problema. Só que aquela coisa, o carrapato não vem escrito nele que ele tá com a bactéria. Ele entendeu? não vem com a estrela na testa. Não vem. Então, assim, na dúvida,
eu evitaria. Não, eu estou pedindo a Minas Gerais para evitar. Eu estou pedindo. É difícil. É um caso muito, muito grave, porque a doença, ela evolui muito rápido, Stanley. Pois é, Wilson, se por acaso as pessoas, e não é o seu caso, obviamente, mas eu estou pedindo a Minas Gerais, olha que o Instituto Ajudar, que é a organização que eu presido, tem bicicletas disponibilizadas para as pessoas no parque. Eu acabei de falar com um companheiro do Tribunal de Justiça. Sim. Eu estou pedindo, evitem o parque. Pronto. Porque, Stanley, qual que é o motivo da gente visitar um parque, por exemplo, ecológico? Lazer. E lazer interagindo com o quê? Com a natureza. Com a natureza. Então, é difícil você pedir a pessoa para não deitar na grama, para não se divertir. É complicado. Não, eu tô Evitar, pedindo. acho que realmente é a melhor solução. Eu estou pedindo e assumo a responsabilidade de ser o chato da história. Né? Se alguém tiver uma outra alternativa, que vá. Eu assumo o compromisso de ser o chato da história. Enquanto não ficar definido por... Até porque, Wilson, Sim. me fala a minha diretora que sexta-feira agora tem uma reunião entre o IBAMA e a prefeitura e representantes da prefeitura para discutir as políticas a serem adotadas nesse caso em relação a esse assunto. Então, assim, tá tudo muito recente, muito embrionário. Se eles vão discutir ainda... Exatamente. Gente, né? E eu fico impressionado prudência. como é que a agenda desse povo é apertada. Porque o negócio saiu ontem, né, Ezequiel Dias soltou rapidamente o laudo e eles só conseguem se reunir na sexta. Pois é. Deve ter uma série de prioridades absurdas. Exatamente. Maiores do que a febre maculosa para poder tratar. E assim, não é um caso ainda de surto, mas que preocupa, porque é uma doença que leva à morte. Na verdade, não é um surto, não, é um sorte. É alguém que vai até lá e tem a sorte de não ser mordido por um carrapato. Exatamente. Que tem carrapato lá, nós temos certeza. Tem. Eu Né? mesmo, quando já fiz reportagem lá, já voltei cheio de carrapato. Pois Isso é. lá é comum. A prioridade é sua, irmão. Até mais, daqui a pouco a gente volta com mais informação. Vamos lá, Minas Gerais. Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas na capital. Ela alegou que foi contratada para transportar a maconha e que aceitou por causa da crise. Etel Correia, conta pra gente, na tela. O flagrante foi na rodoviária da capital. Os militares receberam denúncia anônima e ficaram de olho nos ônibus que chegavam. Já eram quase 7 horas da manhã quando os policiais desconfiaram da atitude de uma passageira. A mulher de 26 anos foi presa logo depois de desembarcar do ônibus que veio de São Paulo para Belo Horizonte. Segundo a polícia, dentro desta mala, escondidos debaixo desses cobertores, estavam 19 tabletes de maconha prensada. O material seria entregue a uma mulher que encomendou aqui em Belo Horizonte. A suspeita não quis dar o nome e disse que nem conhece quem fez a encomenda, mas ela foi presa em flagrante e agora vai ter que pagar pelo crime. Ao visualizar os PM, os policiais militares, ela abaixou a cabeça e tentou evadir. Diante dessa suspeição, nós abordamos essa mulher e aí, ao verificar os pertences que ela havia deixado, inclusive, no interior do ônibus, foi constatada aí a quantia de droga já relatada, ou seja, 19 tabletes de substância semelhante à maconha. Viviane de Fátima da Silva é natural de Diadema, São Paulo. Algemada à cadeira, ela disse que não tinha passagem pela polícia e alegou que aceitou o serviço ilegal por causa da crise para cuidar dos filhos. Porque eu preciso de dinheiro, moço. Eu tenho 2 filhos, eu pago aluguel. Você já tinha feito isso antes? Nunca, moço, eu não tenho nem passagem. Ela diz que trabalha e tem um companheiro, mas que o dinheiro não dá para pagar as despesas. Dá e não dá, né? Por causa da crise. Mas, meu... Sim, você pega. Atrás. Sobre quem encomendou a droga, a resposta é curta. Só sei que era uma loira. Ela ia me ligar. Ela ia me ligar, entendeu? Ela contou que ela recebeu uma promessa de que se ela trouxesse essa droga para Belo Horizonte, ela iria receber a quantia de R$1.000. Não sabe falar o nome da pessoa que passou, para quem que ela iria entregar, somente queria entregar para uma mulher aqui em Belo Horizonte, na rodoviária. Eu vou pedir para minha família atrás para me mandar para mim para São Paulo, porque eu vou querer ver minha família. Existem várias formas da gente conseguir, né, ganhar o pão de cada dia, não de uma forma ilícita, de uma forma lícita, né? E essa forma ela não é a mais correta, na verdade não é totalmente incorreta, né? Tanto que ela está sendo presa por isso. Pois é, eu aproveito a reportagem para poder dizer para vocês o seguinte. Há pouco tempo atrás, trabalhava conosco também numa dos nossos negócios, uma profissional e ela era diarista.
e ela ganhava R$ 120 por dia. Então isso dá R$ 600 num mês, dá R$ 2.400, enfim, 120 vezes 5 dá 600, vezes 4, 24, R$ 2.400 por mês. Ela ganhava R$ 2.400 por mês. Por estar à margem da tributação, eu posso dizer que era R$ 2.400 sem impostos, sem incidência de impostos. Ponto. Era diarista. R$ 2.400 por mês. Você que está em casa agora, que é advogado em princípio de carreira, que é jornalista em princípio de carreira, que é uma profissional da área de humanas em princípio de carreira, imagina se você aceitaria trabalhar por R$ 2.400. Porque hoje, por exemplo, a categoria da OAB não tem piso salarial, e deveria ter, mas não tem piso salarial. Eu estou falando isso por quê? Porque segundo a informação do policial, parabéns mais uma vez o trabalho da polícia, mas segundo a informação do policial, ela receberia R$ 1.000. E agora nem por 10 mil ela sai da cadeia. Nem por 50 mil ela sai da cadeia. E vai cumprir pena aqui em BH. Vai ficar longe da família, assim, vai passar uns bons meses longe da família. Então eu tenho muita dificuldade em imaginar que uma pessoa faria um trabalho desse, sabendo do problema que dá, porque ela não é doida, ela assiste televisão, ela vê o tamanho do problema que isso dá, né? Para poder ganhar apenas R$ 1.000. E a conversa é sempre a mesma. Quem te entregou, eu não sei, e quem vai receber, não faço a menor ideia. Então, enquanto isso, filhinha, vai tomando cadeia aí, Tiagão. Vai tomando cadeia, né? Tá, vamos mandar um abraço para minha querida Roberta Gomes, lá de Ribeirão das Neves, amiga do Tiago, está nos assistindo agora. Um beijo para você, Roberta. A funcionária de uma lotérica no bairro Concórdia, região nordeste aqui da capital, foi presa por estelionato, furto e outros crimes. Ela é suspeita, minha gente, de ter aplicado golpes que ultrapassam, acredite vocês, R$ 200 mil. As vítimas eram mulheres e, na maioria das vezes, eram idosas. É alerta agora de estelionato que eu coloco na sua tela. Vamos ver. De Norá, já tirou tudo. Eu falei, então foi a Cristiane. Ele falou, a Cris é muito amiga deles lá. Cris não fazia isso, não. Eu não suspeitava, eu tinha certeza, porque o meu cartão, o último dia que eu vi, foi lá. Muita indignação. Em janeiro, dona Dinorá, de 72 anos, procurou a polícia após ter o cartão bancário furtado e quase R$ 8 mil retirados da conta por saques e compras diversas. Tudo aconteceu depois que ela tirou o dinheiro numa casa lotérica perto de casa, na região nordeste da capital. E eu pensando que ela tinha me dado o cartão, eu recebi os R$ 1.000 e taquei na sacola de plástico e fui saindo. E ela manjou como que eu estava bocejando a senha. E assim ela ficou com minha senha e com o cartão. Ela foi lá em casa 3 vezes me oferecendo ajuda, que ela ia dar jeito de prender quem fez isso comigo. Há uma semana, outra idosa procurou a polícia. Os 2 casos levaram a mesma funcionária da mesma lotérica, Cristiane Fernanda Vieira de Oliveira, de 31 anos. De acordo com a polícia, foram pelo menos 5 vítimas, mulheres idosas vulneráveis. Uma delas está em fase terminal de câncer, que Cristiane conhecia na casa lotérica onde trabalhava no bairro Concórdia. Após fazer amizade, passar a frequentar a casa delas e a conquistar a confiança das mulheres, Cristiane passava a agir para retirar dinheiro delas. Um valor que chega a R$ 280 mil. Segundo as investigações, em alguns casos, Cristiane dizia estar sendo ameaçada por agiotas e recebia dinheiro espontaneamente das vítimas. Em outros, ela se apropriava dos cartões e senhas para saques e compras. Ela vai responder por crimes de estelionato, furto, ameaça e extorsão. Nós não temos suspeitas de outros envolvidos. Ela agia sozinha, provavelmente. Ô, gente, eu devo estar com algum problema. Eu tenho certeza que eu tenho, não é um só não, são vários. Vários problemas. Mas eu dou primeiro uma reportagem de uma mulher que está vindo de São Paulo para cá, tem um filho para criar, 2, casado, não sei o que lá, e que está transportando cocaína, maconha, porque precisa pagar as contas. Ponto. Aí vem a outra, rouba as idosas, as mulheres idosas nas lotéricas, na lotérica, e fala que está fazendo tudo, 200 milhões de reais. E que está fazendo tudo isso porque está devendo para a agiota. A receita é essa? Se a receita for essa, eu vou falar com meus meninos aí. Galera, fica me cobrando não. Vocês estão querendo dinheiro? Vai eu traficar. Uai, a desculpa passou a ser essa agora? Tá apertado, pode fazer lenha? Tá apertado, pode fazer samambaia? Não, senhora, filhinha.
Não, senhora. Ué, não pode fazer. Ué. Agora tá aí, toda descabelada, não vai conseguir concorrer o MIS Sistema Prisional com a Caete lá fazendo, não vai conseguir. Não tem já, até porque a outra que nós aprendemos semana passada é muito a da zoonose. É muito mais bonitinho. Então, filhinha, você vai tomar, é uma montoeira de cadeia nela, Thiago. Uma atrás da outra. Ô, minerada, vem comigo aqui, ó. Eu tenho trazido para vocês sempre as melhores oportunidades, seja de negócio, seja de busca por um futuro melhor. Já estamos no mês de setembro, o ano está passando e às vezes a gente nem percebe isso que aconteceu. Você está em casa agora, está no seu trabalho, está me assistindo, quer dar uma aumentada na sua capacidade de conseguir um emprego? Então tá aqui. A saída para você é o SEBRAC, Central Brasileira de Cursos, a maior escola de cursos profissionalizantes do Brasil. Qualifique-se, tem uma profissão, porque andar por aí entregando currículo sem qualificação não adianta. Procure hoje o SEBRAC, qualifique-se na melhor escola de Belo Horizonte e conquiste um ótimo emprego. Eu tenho aqui nas minhas mãos o curso de administração. Né? O que você faz lá? Administração é fundamental. Você aprende tudo sobre departamento pessoal, departamento financeiro, noções administrativas, estoque, compras, como fazer uma escrituração fiscal e tudo o que você precisa para ser um profissional completo na questão administrativa. Você pode ser empregado desde supermercado até qualquer outra empresa que precise de alguém que organize as contas, né? E para o mês de setembro, eu já tenho, obviamente, uma promoção espetacular para você. Os primeiros 50 que ligarem hoje, no 3209-0770, vão ganhar um desconto de 60% no curso todo. Ligue no 3209-0770, são só os primeiros 50 que ligarem, porque as turmas são reduzidas e eu quero que você tenha essa chance. E um detalhe importante do SEBRAC, Minas Gerais, ele tem uma escola que forma pessoas, mas que também coloca no mercado de trabalho, que ele tem uma agência de emprego só para você que é aluno SEBRAC. O telefone Zap está na sua tela, pode encher a tela, meu time, 7506-8800, é o telefone que você vai passar o WhatsApp, ou, como eu disse antes, está na rodapé aqui, ó, 3209-0770. Então, vamos lá, só rapidinho. Não tem matrícula. Estou tirando a matrícula, estou dando 60% de desconto no curso para quem ligar agora e falar que assistiu no Alterosa Alerta. Qualifique-se, Minas Gerais. Aqui estamos de volta, né? O Alterosa Alerta está de volta para falar da prisão de um trio suspeito de matar um adolescente de 15 anos no bairro Ouro Minas, que fica na região nordeste aqui da capital. O crime aconteceu em maio deste ano e teria sido motivado por um apelido. É isso mesmo, Wilson Gomes? Exatamente. A morte aconteceu por isso? Exatamente, Stanley. É inacreditável, né? Mas é isso mesmo. De acordo com a polícia, Christian França, de 21 anos, Júnior Ribeiro, de 20 e Elveton Ferreira, de 19 anos, eles mataram um adolescente, Rafael da Silva Santos, como você disse aí, de 15 anos. E Stanley, a situação, de acordo com a polícia, é que eles estavam conversando. De repente surgiu uma briga. Sim. Certo? Por questões de nome, de apelido, Stanley. É absurdo isso. Aí, horas depois, o Christian chamou esses dois comparsas, eles foram para casa lá do Rafael, bateram na porta, já chegaram, perguntaram sobre o Rafael e mataram ele com 5 tiros. Olha isso, Stanley. O pai deles, de acordo com a polícia, o pai deles chegou a defender, falar que o filho não estava, mas aí não teve sucesso, né? E aconteceu essa tragédia. Ô Wilson, a gente vem com aquelas frases nossa, e eu vou dizer nossa porque eu uso, e eu tenho certeza que você não vai também se eximir de assumir que usa. Estamos banalizando a vida. Demais, Stanley. Por uma questão de um apelido. Veja bem, apelido a gente trata, né? De apelido aqui. Falco Moreno, Falco Louro, Malévola. Imagina se a gente fosse apelar. Eu não quero nem saber qual que é o apelido, né? Eu não quero saber nem qual é o apelido que eles usaram lá pro Rafael. Fosse qual fosse. A vida ainda é a vida. O que me causa espanto é saber que o pai do assassino ainda tentou ocultar a autoria dele, a participação dele nesse homicídio. Pois é. Né? Não, Stanley. Não é isso? O pai tentou, o pai da vítima tentou ajudar o filho a não ser morto. Ah, então tá. Entendeu? Bateu na porta lá, o Christian levou os comparsas, e aí o que aconteceu? Quis fazer uma amenidade. Não, ele falou assim, meu filho não está aqui, o Rafael não está aqui, entendeu? Tentou defender, esconder, só que eles entraram e ainda acharam o garoto de 15 anos e atiraram 5 vezes, sem dó. Absurdo sob qualquer aspecto, ainda conseguiu ser pior.
Que não era isso que eu tinha entendido. Conseguiu ser pior, Wilson. Conseguiu ser pior. O pai tentou salvar o filho, argumentando com os Nem assassinos. o pai pedindo clemência, né? Geralmente eu imagino que o pai deve ter feito isso, né? Aí, volta pra mim aqui. Aí, pra mim e pra Wilson. Sim. O cara toma 30 anos de cadeia. 30 anos de cadeia. Em 6 anos, o senhor Fettuccine, Cannelloni, Ravioli já está trabalhando na igreja em Pará de Minas. Ele sai, ele toma um cafezinho, ele conversa com as pessoas na rua, ele vai comemorar o Dia dos Pais, o Dia das Mães, ele vai abraçar a esposa, a filha dele. A vítima, não mais. Sai em 6, toma 30, sai em 6. Há uma inversão de valores, né, Stanley? Muito grande. Esse é o país que nós vivemos, Wilson. Exatamente. Vamos lá, vamos tocar nosso barco. Vamos sim, e daqui a pouco eu chego com mais informação. Tá comigo o Wilson Gomes hoje. Em Paraguaçu, no sul de Minas, o dono de uma sorveteria manteve a frieza e reagiu a assalto nessa segunda-feira. Ele não se intimidou diante do pilantra, que invadiu o estabelecimento com uma arma em punho. A ação foi toda registrada pelas câmeras de segurança, como nos mostra o competente Marlon Santiago. É com você, Marlon. O criminoso que usa um capuz entra na sorveteria com a arma em punho e anuncia o assalto. Esta mulher que está pagando a conta se assusta e fica parada. Uma funcionária se esconde. O assaltante então rende o dono do estabelecimento, que vai até o caixa e entrega cerca de R$150 ao bandido. Ele já entrou ameaçando, pedindo dinheiro, me passa o dinheiro, me dá o dinheiro. E eu, no modo, no primeiro instante, eu achei que até fosse uma brincadeira. Não satisfeito, o bandido exigiu mais dinheiro. Só que a vítima não obedece à ordem e manda o assaltante entrar no balcão e procurar o que queria. Nesse momento, o dono da sorveteria reage e tenta tirar a arma do criminoso, que foge em seguida. Que na hora que eu te entreguei o dinheiro na mão dele, eu notei que a arma podia ser de mentira. Aí eu acabei criando um pouco de coragem para enfrentar ele. Logo depois do roubo, o comerciante ainda correu atrás do suspeito, que fugiu em uma bicicleta por aquela direção. Ele percorreu várias ruas da cidade à procura do suspeito, mas ninguém foi encontrado. Só depois a PM foi acionada. A polícia mostrou a foto dele, que no modo que poderia ser ele. Tentou procurar na cidade, mas não achou ele também. O dono disse ainda que trabalha cerca de 15 horas por dia para tocar a sorveteria que fica no centro de Paraguaçu e que, quando percebeu que estava sendo assaltado, ficou nervoso e inconformado com a ousadia do ladrão. Se eu pegasse ele na hora, na modo, minha tendência é ir para cima dele mesmo. Não é fácil. Não é fácil não, né? Dá raiva demais, né? É aquilo que eu tenho dito sempre, né? Nós muitas vezes conseguimos dominar a nossa ação, fazer ou deixar de fazer alguma coisa premeditado, pensado. Agora, a nossa reação, nós não estamos conseguindo mais fazer o conserto por um motivo muito simples, gente. O Estado fraco produz uma bandidagem forte. E você vê que os bandidos hoje estão assaltando. Faziam isso antes. Estão assaltando com câmera, sem câmera, com polícia como em Contagem, aqui com olho vivo, do lado do batalhão da PM. Eles não estão respeitando mais ninguém, por mais que todos os policiais, e eu englobo todos eles, estejam trabalhando vertiginosamente para que isso não aconteça. Aí você vê, nós tivemos 2 casos no princípio do programa, de uma traficante que veio trazer drogas de São Paulo para BH, a polícia prendeu. E de uma estelionatária, e as duas alegam que estavam praticando esses crimes por conta da crise. Então são casos diferentes. É tráfico de drogas, é estelionato e agora roubo com a qualificadora do uso da arma e da redução da capacidade de alguém responder à injusta agressão. Então tá aí. Se for perguntar para toda a bandidagem, estão fazendo isso por um motivo muito simples. A crise chegou para nós também, mano. Pra cá, Miltinho. Vamos falar para quem está em casa agora nos assistindo e que quer conversar comigo sobre saúde, sempre me assiste e pega todas as nossas orientações aqui e executa. Você que está em casa, meu recado é para você. Você que está trabalhando, meu recado também é para você. Você que fica em pé há muito tempo e sofre com má circulação, câimbras, varizes,
Você que sofre com dores nas pernas, dormências, ou para você com aquelas dores de coluna, dor lombar, dor muscular, você que é bancário, você que é meu amigo policial, militar, civil, que fica muito tempo em pé, o colchão oriental J2000 foi feito e pensado para você. Sabe por quê? Ele tem essas pastilhas que estão aqui, o Gilmarzão vai mostrar para mim, são as pastilhas lumen magnéticas. Elas produzem um campo magnético para você e funciona como se fosse uma bela de uma massagem no seu corpo enquanto você dorme. Então, o que você precisa fazer? Você precisa pegar o telefone, ligar lá para 0800 038 2000, para a J2000 e falar assim, olha só, o Stani me explicou, o Stani falou dos benefícios desse colchão, mas eu queria que alguém viesse na minha casa e me explicasse com mais detalhes como é que é a conformação dele, como é que ele é montado, como é que ele é arrematado, como é que ele funciona de certa forma, a questão magnética. Aí esse consultor que é especializado vai até a sua casa, ele te faz a demonstração, inclusive, de quantos benefícios esse colchão pode fazer na sua vida. Meu amigo, eu estou te pedindo para ligar porque eu estou preocupado com a sua saúde e a saúde da sua família. Então não perca tempo. Pegue o telefone, ligue no 0800 038 2000 e lembre-se, o colchão oriental J2000 tem aquela frase que eu adoro, quem dorme bem vive melhor, ele é a evolução do colchão. O telefone está na sua tela, não perca tempo, ligue. Não é para você comprar, não. É para você tirar todas as suas dúvidas. Ao final, certamente, você verá que a sua saúde tem que estar em primeiro lugar e aí sim vai adquirir esse fantástico colchão. Em 11 anos, a quantidade de lixo produzido no centro de BH cresceu 65%. É o que mostra um levantamento feito pela Superintendência de Limpeza Urbana. Ele também aponta que somente nos 7 primeiros meses deste ano, foram mais de 6 mil toneladas de lixo recolhidas das ruas da área central. Quem mora na região há mais tempo e convive diariamente com o lixo, garante que a situação é preocupante. Deixa eu te chamar a matéria, depois eu vou dar a solução. Agora, na tela. Por todo lado, muito lixo. Alguns sacos abertos, com restos espalhados. Formam montes em portas de lojas e prédios. Ocupam calçadas, canteiros e até a entrada de pontos turísticos. É uma coisa absurda. Uma falta de respeito. Eu, sinceramente, acho Belo Horizonte muito feio e fedorento. Situação que vem se agravando. Hamilton vive no centro há 35 anos e diz acompanhar assustado o aumento da quantidade de lixo. É um caos, virou um canteiro de sujeira, um aterro sanitário verdadeiro. Em vez de melhorar e ampliar, não, é o contrário, está reduzindo e piorando. E a percepção dele não é à toa, não. De acordo com a Superintendência de Limpeza Urbana, a quantidade de lixo recolhida no hipercentro da capital cresceu quase 66% desde 2005. Passou de 3.800 para mais de 6.400 toneladas por mês. E para recolher tudo isso, a SLU afirma ainda que a varrição 3 vezes por dia coleta todas as noites de segunda a sábado e ainda 26 mil lixeiras como essa espalhadas pela região. Mas para especialistas, só isso não basta. Com novas moradias e comércios, maior consumo, além da população flutuante, a tendência é mesmo de produzir mais lixo. Por isso, além de políticas públicas eficientes, este professor afirma que é preciso a consciência da população de que ajudar o coletivo depende de cada um. 70% daquilo que a gente coloca na lixeira poderia ser reutilizável, reaproveitável ou reciclável, o que significa que, novamente, nós não estamos fazendo o dever de casa. Primeiramente, Belo Horizonte só tem parcela da cidade com a coleta seletiva voltada para o público. Então, fazer isso. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa seria uma legislação um pouco mais dura. Está precisando tanto o empresário ter esse olhar mais voltado para as questões ambientais e não ter medo de botar a mão no bolso, que ele vai ganhar com isso, ele não vai perder com isso. Tem muitos dados, muitas pesquisas nesse sentido. E a parte também do poder público de forçar um pouco essa mudança, por meio de lei. Estou até andando ali com a sacolinha ali com os lixos que eu costumo usar. E em casa também eu sempre separo comida dos outros lixos. Eu não jogo lixo no chão, sou contra isso. Ensinei isso ao meu filho, ensino isso aos meus sobrinhos, sabe? Acho muito feio para quem joga. Né? E sempre que eu posso, procuro catar. O que eu disse é o seguinte, aqui... Eu vou errar, eu não sei se é Lagoa Santa ou se é Santa Luzia. Meu querido amigo Henrique Mourão, um grande advogado, professor Mário Werneck, também um grande advogado, me levaram para conhecer uma máquina que desintegra o lixo sem produzir nada de efeito tóxico no meio ambiente. Está aqui, em Lagoa Santa ou em Santa Luzia. Eu não sei por que é que até... E tinha grandes empresários, e haviam grandes empresários
que eram sócios nessa tecnologia. Eu vi a máquina. Você joga e não pode parar não, tá? Ela tem que ter lixo toda hora para poder julgar e ela não parar de funcionar. Não gasta o mínimo de energia. Aí, é para julgar lá dentro e acabou. Agora, os caras insistem em negociarem lixões, aterros sanitários. Os caras não querem tecnologia, essa que é a verdade. Né? Porque tem muito dinheiro rodando em cima do lixo. Joãozinho 30 falava isso alguns anos atrás. O lixo, na verdade, é um luxo. Uma semana de greve e os bancários pararam quase metade das agências em todo o país. E hoje à tarde tem reunião marcada para discutir novas propostas. E o Som Gomes está precisando mesmo, né? Porque a situação está cada vez mais complicada para as pessoas que precisam ir até o banco fazer negócios, por exemplo. Pois é, Stanley, olha só, de acordo com a categoria, após uma semana a greve já atinge 65% das agências bancárias de Belo Horizonte, região metropolitana e também do interior, viu, Stanley? Bom, o impacto direto é no número de atendimentos feitos nas lotéricas e correios para realizar as operações financeiras, né, básicas aí do mês. A expectativa é para a reunião que vai ocorrer hoje à tarde, Stanley, lá em São Paulo, entre os bancários e os representantes da Federação dos Bancos. A expectativa é de que saia aí alguma proposta que eles possam aceitar. Na sexta-feira, a última sexta-feira, os bancários decidiram manter a greve porque não aceitaram a proposta do reajuste de 7% feito pela federação, viu, Stanley? Bom, a gente fica aqui na expectativa. E lembrando, Stanley, que a última greve, a greve do ano passado, durou 21 dias, né? Pois é. Essa aí tem uma semana, vamos ver, né? Obrigado, Wilson, pela informação. Enquanto isso, o povo segue passando aperto, podendo pagar a conta em caixa lotérica. Você sabe dos seus direitos na hora, por exemplo, de emitir uma passagem aérea com milhagens, né? Aquela que você vai trocando, vai pagando com milhagens? É bom ficar de olho em como as empresas aéreas, as companhias aéreas e de cartões de crédito fazem essas operações. E o Som Gomes traz pra gente um exemplo de consumidor que teve muitos problemas agora. Na tela, vamos ver. Luciano planejou muito a viagem com a família para comemorar o aniversário de 50 anos. O destino foi Paris. Bem antes de pisar em solo europeu, ele já havia comprado passeios turísticos, tickets de viagem de trem e hospedagem. Mas a surpresa veio 2 meses antes do embarque, com as passagens dele e das 2 filhas. Os bilhetes adquiridos com pontos de milhagens foram cancelados. Entrei em contato com a central de atendimento e me disseram que havia acontecido uma violação, que por segurança haviam bloqueado o acesso e que eu aguardasse, mudasse a senha e aguardasse. Depois de alguns dias me telefonaram dizendo que o acesso estava liberado e que eu confirmasse. E quando eu acessei, as minhas passagens haviam desaparecido. Depois de muita espera, aguarde mais tantos dias, aguarde mais 5 dias, eu pedi uma resposta formal. Me veio um e-mail dizendo que não podiam fazer nada. Por causa do cancelamento, ele teve que gastar de última hora R$18 mil. E depois do passeio, entrou na justiça e ganhou R$25 mil pelas passagens e por danos morais. Agora, toda vez que eu compro, que eu emito uma passagem pela milhagem, eu fico inseguro se aquilo vai chegar a se concretizar ou não. Para esta advogada, o caso de Luciano é mais comum do que se imagina. Segundo ela, muitas companhias aéreas ligadas a operadoras de cartões de crédito desrespeitam os clientes. Por isso, a orientação é procurar um acordo junto à empresa. Se não for o suficiente, a justiça deve ser acionada. Mas é preciso ter tudo documentado para garantir os direitos. Porque o turismo, ele pega aquele consumidor achando que nunca vai acontecer com ele. E infelizmente, isso se tornou usual. Então, você tem que se documentar, não só por mensagens eletrônicas, por documentos emitidos pela empresa, a questão de extrato mostrando que você pagou para a companhia aérea. Então, é isso. Eu falo que viajar é muito bom, mas é viajar com responsabilidade, ciente dos seus direitos e, sobretudo, também dos seus deveres. Tá aí a orientação, doutora ateniense. Agora, se você teve problema assim, traz para cá, meu time. Fala conosco nas nossas redes sociais. Tá aqui, Facebook/Alterosa Alerta, no nosso Instagram, @Stanley Guzmão Oficial, no nosso Twitter, @Alterosa_Alerta, nosso canal do YouTube e aqui embaixo o nosso alerta Zap, 31 988 14 13 60. Minas Gerais, o intervalo da propaganda eleitoral gratuita e logo depois eu tô de volta. Minas
Minas Gerais, nós estamos de volta, agradecendo a todos vocês agora pelo prazer da companhia, pelo carinho da audiência. Agora todo o estado de Minas Gerais ligadinho aqui comigo, na tela da TV Alterosa, na tela do Alterosa Alerta. Eu queria agradecer a todos vocês, inclusive queria agradecer a Gabriela por estar falando comigo no ponto. Esse silêncio é normal ou o ponto... Ô, Gabi, minha linda, tudo bem, chefinha? Estamos agora para todo Minas Gerais, inclusive para São Gotardo, na terra da minha querida Gabriela Camargos, também conhecida como Gabriela Pereira. Camargos Pereira, é isso aí. Minas Gerais, muito obrigado pelo prazer da companhia, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu já começo esse segundo bloco depois da propaganda eleitoral gratuita, né? Contando para você o seguinte. O jovem que sumiu após deixar a namorada no Mangabeiras, aqui em BH, voltou para casa. Voltou para casa. O vendedor Danilo Luiz de Paula, de 26 anos, foi localizado depois de 2 dias sumido, de acordo com a namorada dele. Ele tinha desaparecido no sábado, quando deixou a namorada grávida de 8 meses na casa dela. Laila Nemer fez publicações no Facebook pedindo ajuda para localizar o namorado e as postagens se espalharam rapidamente. Hoje, ela voltou a publicar, mas para agradecer o apoio que receberam nesse tempo. Até uma informação de que ele teria sido sequestrado e levado para o Rio de Janeiro chegou a ser divulgada. A Delegacia de Pessoas Desaparecidas informou que a família comunicou o encontro do Danilo, mas ele ainda não foi ouvido e não é possível confirmar a informação do suposto sequestro. Aí, vamos agradecer pelo retorno do Danilo, né? Hein, Danilo? Juízo, né? Juízo, né, Danilo? Eu fiquei sabendo da você, Danilo. Juízo. Agora a gente fala de uma polêmica envolvendo moradores do entorno do Lago de Furnas, no centro-oeste do estado. É que uma ação do Ministério Público Federal prevê a demolição de várias casas construídas próximo ao local. O motivo? Quem conta pra gente é o Augusto Medeiros. Meu querido amigo Augusto Medeiros, muito boa tarde. Você que acompanhou todo esse desenvolver aí de uma audiência pública que aconteceu aí em Capitólio, é isso? Boa tarde, Stanley. Boa tarde, Minas Gerais. Mais uma vez, um prazer falar com vocês. Prazer é todo nosso. Ô, Stanley, pois bem, na verdade, o Ministério Público Federal pegou um código do meio ambiente, né, do Código de Preservação do Meio Ambiente, e analisou esse código na mudança da área de preservação permanente, ou seja, as margens do lago, eles querem fazer eles querem calcular novamente a área, né, ocupada pelos imóveis, às margens do Lago de Furnas, e daí começou toda a polêmica, porque alguns imóveis, né, boa parte desses imóveis será prejudicado, ou seja, vai perder, né, esses imóveis podem perder alguns metros às margens do Lago de Furnas. A gente tem um conhecimento, né, de quando existe uma área de preservação permanente, não pode ser construído a tantos metros. Se existe um lago, não pode ser construído a tantos metros. Mas o que nos deixa aqui incomodado é que a gente tenta entender o posicionamento do Ministério Público Federal, mas eles não participaram da audiência pública que aconteceu lá em Capitólio. Então, nós vamos acompanhar a história e nós vamos discutir na volta para a gente tentar entender o que o Ministério Público está querendo que nós entendemos o que está acontecendo. Vamos Veja tentar. A reportagem. Na represa que de tão grande ganhou o apelido de Mar de Minas, as paisagens são espetaculares e atraem turistas de todo o país. Nas margens, casas, hotéis e pousadas e um mercado imobiliário disputado que não para de crescer. Mas muitos desses empreendimentos podem estar com os dias contados. Angélica está apreensiva. Se a recomendação do Ministério Público Federal for aceita pela Justiça, toda esta área do imóvel dela teria que ser demolida. Estamos preocupados primeiro pelo nosso patrimônio, né? Porque já é um patrimônio de 20 anos, mas mais preocupado ainda por causa das famílias que estão envolvidas, né? Porque são muitas famílias envolvidas aqui diretamente, né? Que se acontecer de desapropriar, eles vão perder o emprego. No caso de Furnas, que é uma represa artificial para a produção de energia, um artigo do Código Florestal Brasileiro prevê que a área de preservação permanente seja calculada de acordo com o nível que a água chega durante as cheias. Em Escarpas do Lago, que é um condomínio fechado em Capitólio, a APP varia de 3 a 5 metros da margem. O Ministério Público Federal entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal
alegando que o artigo é inconstitucional. Ele entende que é inconstitucional e por isso a gente tem que aplicar a APP, que vai entre mínima de 15 metros e máxima de 30 metros. Com a APP, como quer o Ministério Público Federal, vários imóveis às margens de Furnas teriam que ser, pelo menos, parcialmente demolidos. Só em Capitólio seriam 77, segundo um levantamento feito pela promotoria. A ação do Ministério Público Federal está sendo analisada pelo Supremo Tribunal Federal e, por enquanto, não há prazo para entrar em vigor. Mas os donos dos imóveis já começaram a ser notificados. São 34 cidades às margens de Furnas e os visitantes atraídos por estas águas movimentam a economia dos municípios. Só aqui em Escarpas, por exemplo, 1.500 pessoas trabalham em atividades ligadas ao turismo. O medo é que a mudança na legislação possa afastar investimentos e tornar inviáveis alguns empreendimentos, fechando postos de emprego. A polêmica virou tema de audiência pública. Donos de imóveis às margens da lagoa se reuniram para discutir o assunto. A deputada Geisa Teixeira, que fez a proposta da audiência, acredita que a mudança seria trágica. Isso vai afetar diretamente a economia dos municípios, porque o turismo hoje ele é pungente nessa região, justamente em beleza de toda essa estrutura que se criou no entorno do Lago de Furnas. A Assembleia Legislativa vai encaminhar as propostas feitas pelos donos dos imóveis ao Ministério Público Federal e tentar chegar a um acordo. As terras do Lago de Furnas, hoje produtivas, ficaram todas inundadas. Então hoje a atividade que representou a redenção do Lago de Furnas é a atividade turística. Augusto, muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Ô Stanley, vamos lá ao protocolo, que você gosta de dizer sempre, vamos seguir o protocolo, né? Desde a semana passada, nós estamos tentando uma resposta do Ministério Público Federal sobre essa proposta de mudança, né, na área de preservação permanente, mas ainda não tivemos retorno. Aliás, começou comigo na sexta-feira, o pessoal ficou no plantão, ontem o dia todo, hoje na parte da manhã, mas agora à tarde eu vou tentar mais uma vez. Vamos ver se eles nos atendem. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente informou que o Serviço Florestal não foi notificado sobre o caso e que, por isso, não vai se pronunciar. Estranho, né? Se o Ministério Público Federal entra com uma ação dessa, por que não foi comunicado ainda o Ministério do Meio Ambiente? Verdade. Está mexendo num código florestal brasileiro. Agora, estão querendo prejudicar a nossa região, que gera tanto emprego. Aí nós vamos abraçar a causa aqui sim, viu, Stanley? Numa canetada, porque eu queria saber, porque em momento algum, na determinação, na proposta do Ministério Público Federal, ficou constatado se a poluição do lago, né, se estão desrespeitando as normas, tem empreendimento lá já de mais de 20 anos, ou será que nós entendemos errado na reportagem? Verdade. Né? E imagine só imóveis sendo demolidos, pessoas perdendo empregos, porque em algumas partes do lago pode ser que alguns empreendimentos sejam destruídos na sua totalidade. Então aí é família que trabalha de caseiro, né? Um caseiro que vai ser desempregado, é o cara que trabalha num pier lá dando manutenção nos barcos, né? Então a geração de emprego é muito grande. Mas será que estão querendo uma canetada prejudicar a região centro-oeste, o Mar de Minas? Aliás, não só a região centro-oeste, né? Porque o Lago de Furnas, ele em toda a sua extensão, mais de 30 cidades, vai até o sul de Minas também. Sim. É claro que é preciso ser revisto e, claro, os moradores, a associação dos moradores, né, do entorno do Lago de Furnas, eles estão envolvidos, os deputados presentes através da comissão, então é preciso ser analisado. E o Ministério Público Federal, que começou toda essa polêmica, pelo menos devia uma resposta a um representante lá na audiência pública. Ficou feio, hein, doutor? É isso aí, Augusto, com certeza vamos acompanhar de perto isso e a prioridade dessa informação é sempre de vocês aí, ok? Abraço. Obrigado mais uma vez. Eu só queria lembrar ao Ministério Público, eu sei que vocês não precisam de mim para lembrar, que o Instituto da Compensação Ambiental existem para gerenciar casos dessa natureza. Eu não vejo dificuldade nenhuma em manter o que está lá, mas que se produza a compensação ambiental em outros lugares. E olha, que eu posso apresentar algumas centenas de lugares em Minas Gerais, onde esses proprietários aí poderiam fazer a compensação. Em falar em compensação, deixa eu receber meu querido amigo Dr. Dilson Pockel. Tudo bem, mestre? Como é que vai o senhor? Prazer é todo meu. Saudade sempre. Eu quero mais uma vez trazer uma pessoa que sempre homenageia o senhor e a Implantar pelo excelente trabalho que o senhor coloca. Na tela, Gabi. Vamos ver.
Símbolo de exemplo do tratamento dentário. Entende? Esse implante meu ficou muito bom. Eu só venho aqui simplesmente para fazer a limpeza. Entende? Não passei nem por dores quando do implante. Realmente o trabalho é maravilhoso. Eu me sinto lisonjeado com o próprio trabalho de vocês, porque eu fui muito beneficiado. Que Deus nos proteja e que tenham ainda mais ascensão, muito sucesso. Vocês merecem. Símbolo do exemplo do tratamento dentário. É um peso muito grande para uma empresa como a do senhor. Explica para nós. Primeiro, eu me sinto lisonjeado de você ter escolhido a Implantar frente a tantas empresas que poderiam não colocar seus dentes. Para mim vai muito além disso, realizar seu sonho, né? Você sabia, Stanley, que uma pessoa que usa dentaduras, ela tem só 5% da capacidade mastigatória se comparado a uma pessoa que tem todos os seus dentes naturais? Absurdo isso, né, doutor? 5%, ou seja, ela perdeu 95% da capacidade mastigatória. Mastigar. Então, Stanley, uma informação agora para você sabe, mas o telespectador, muitos deles não sabem. Uma pessoa que vive nessas condições, onde ele não consegue mastigar, não consegue falar, não consegue se sociabilizar, porque ele tem que tirar as dentaduras para poder comer, e aí a pessoa deixa de ir no aniversário, no casamento, no batizado. Em 2 semanas, a Implantar tem condição de fazer esses implantes e colocar uma dentadura fixa na sua boca. E para aqueles que não fizeram até hoje por medo, isso não é problema no Implantar. Você faz seu implante dormindo. E nós, como rol dos procedimentos que temos na Implantar, não só o implante, ortodontia, tratamento endodôntico, que é o tratamento de canal, estética. A Implantar é uma clínica completa. Ela atua em todas as áreas da odontologia com uma infraestrutura que não deixa a desejar ser comparada a nenhuma clínica. Então às vezes você não precisa, mas seu pai e sua mãe precisa, liga, agenda para ele, marca um horário para que eu, o Dr. Dilson Póquio e nós da equipe da Implantar possamos fazer por você o que nós fizemos pelo senhor Afonso. Doutor, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero aqui, ele já vai saindo porque ele está com a urgência para poder atender. Muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Mas eu quero dar o meu testemunho da Implantar. Realmente, o telefone está na tela aí. Uma empresa séria, atendida pelo patrão, né? O dono está lá para poder olhar. Então não perca a oportunidade, ligue nos telefones e agende sua visita. Um motociclista morreu em um grave acidente na manhã de hoje, em Varginha, no sul de Minas. Notícia que chega para a gente agora com o repórter Marlon Santiago na tela. As imagens mostram o momento exato do acidente. A vítima, que está de moto, é atingida em cheio pelo carro que segue no sentido contrário e que faz uma curva. Repare que uma caminhonete tira a visão do condutor do veículo. O homem é arremessado contra um poste. Imediatamente, o motorista do veículo desce para prestar socorro. Outras pessoas também tentam ajudar a vítima, que está inconsciente. Uma equipe do SAMU chega ao local cerca de 20 minutos depois. Os socorristas ainda tentam reanimar a vítima, mas minutos depois, a morte do motociclista de 32 anos é confirmada. Amigos e familiares de Ulisses Moreno Olímpio, mais conhecido por Alemão dos Pinheiros, se desesperaram quando chegaram ao local do acidente. Foi um barulho muito forte, parecia que o poste tinha caído. Aí eu saí aqui correndo e vi o moço caído no chão. Tudo aconteceu muito rápido, a gente percebe que nenhum dos veículos freou antes da batida. Populares tentaram reanimar a vítima, que ficou caída aqui no chão. Ficou fazendo rodízio, uns 6 homens, cada hora era um. Teve até uma moça também que fez. E aí depois chegou o SAMU. Ainda segundo a comerciante, o motorista do carro passou mal e teve que ser socorrido pelo SAMU. Ele ficou muito desesperado porque realmente o povo ainda achou que ele estava vivo. E o senhor também, acho que nenhum dos dois viu nenhum dos dois, porque não teve freada de carro. Então acho que não deu tempo de nenhum perceber o outro vindo. E a gente, os nossos sentimentos, a família, as imagens estão aí, a Polícia Civil vai analisar e vai colocar, obviamente, os pingos nos is. Vou para um rápido intervalo comercial, minerado, daqui a pouquinho eu estou de volta, não saia daí. Oi, galera, fique ligado aqui no programa Gui Moreira, no SBT Alterosa. Cheiro! O século XXI exige uma nova relação da Câmara com a Prefeitura e ambos com a sociedade. Apresentamos os nossos candidatos. Mobilidade para curtir a cidade. Guima 13370. É para mudar. Político do século XXI. Facebook Guima Jardim. Seu voto pode mudar BH. Pela Mulher e pelos Jovens, Rafaela 13013. Luiz Batalha 13330. Pela valorização da educação pública e ampliação do metrô.
Aqui eu aprendi tudo sobre a vegetação do Centro-Oeste. Aqui eu aprendi que a área de um triângulo equilátero é a base vezes a altura dividida por 2. Aqui eu entendi como funciona a força centrípeta. O Enem 2016 é agora. Acesse o portal do MEC e veja como se preparar para as provas todos os dias e no lugar em que você estiver. E baixe o aplicativo Enem para ficar por dentro de todas as etapas e atualizações do exame. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. João, a falta de segurança é grande. O que fazer? O prefeito não pode cruzar os braços para esse assunto. E eu não vou cruzar. Vamos armar e equipar 100% da Guarda Municipal. Quem combate o crime todo dia sabe a importância do trabalho que João Leite fez na Comissão de Segurança para defender a população. Mas ninguém consegue resolver nada sozinho. Vamos somar forças. João Leite, prefeito. Juntos a gente melhora a segurança em BH. Preocupado com o futuro, querendo novas oportunidades? Então venha para a Escola Real Master, 3422-6363. Tradição, experiência, na melhor escola de mecânica. Aqui você aprende mesmo. Mecânica de autos, eletricidade, mecânica de motos, acessórios, injeção eletrônica de autos e motos. Aulas práticas e teóricas. Matricule-se agora mesmo. Escola de Mecânica Real Master, de geração em geração, formando profissionais em mecânica. 3422-6363. Os candidatos apresentam projetos para BH sem dizer de onde virão os recursos. Ou dizem que a prefeitura não tem dinheiro. Com orçamento anual de 12 bilhões de reais, na verdade a prefeitura gasta mal o seu dinheiro. Precisamos cobrar do governo federal uma dívida histórica com BH. O presidente da República e o vice-governador de Minas são do meu partido e eu vou usar isso a favor da cidade. Eu sou o Rodrigo Pacheco e conto com seu voto para fazer isso acontecer. Ame incondicionalmente. Faça a vida valer a pena. Localizado na linha verde final da Cristiano Machado, Bosque da Esperança Cemitério Parque oferece conforto e segurança nos momentos mais delicados. 2104-6868. Eu sou Rodrigo Pacheco. Peço seu voto para os candidatos que apoiam o projeto de uma prefeitura integral. Olá BH, sou Bruno Pombo, meu número é 15051, compartilhe essa boa ideia. É hora de renovar, vote Carlinhos Carteiro 15789, conto com vocês. Pela educação, saúde e segurança, Daniel Diniz, vote 15198. Por mais igualdade, esporte, saúde e educação, vote Desirê 15299. Nós estamos de volta para te mostrar a história de superação de um vendedor de pipoca que perdeu as duas pernas em um acidente aos 17 anos de idade. Você acha que isso fez com que ele ficasse em casa se queixando da vida? De jeito nenhum. Ele preferiu dar a volta por cima e, além de trabalhar nas ruas de BH, ele se tornou um grande atleta. Quem conta pra gente essa história é o Marcelo Silveira. Na tela. Adair José Salvador Siqueira tem hoje 29 anos e sobrevive com o auxílio do governo e com a renda da venda de pipocas na Praça da Savassi. Adair se tornou cadeirante há 12 anos. Ele estava em uma bicicleta vindo de Contagem para Belo Horizonte quando resolveu pegar carona em um caminhão. A mão dele se soltou e o rapaz foi parar embaixo do veículo. Ele perdeu as pernas nesse acidente, mas não perdeu a vontade de viver. Cheio de alegria e força de vontade, o jovem sai de casa às 5 da manhã. De carro, ele segue por 1h30 até chegar aqui, onde passa a manhã vendendo pipocas e conquistando as pessoas. Um amigo meu me chamou e eu vi uma excelente oportunidade de aumentar minha renda. O vendedor também é atleta. Depois de passar o dia todo no sinal, ele segue para uma quadra de tênis onde treina 2 vezes na semana. Treinamento que já levou o rapaz a grandes campeonatos nacionais, como a Copa Brasil de Tênis para Cadeirantes. Eu queria mais, sabe? Viajar, jogar mais. Só que o tênis, ele é muito caro, sabe? Então é difícil eu me manter. Como não tem nenhum patrocínio, é o próprio Adair que banca as participações nos torneios. Ele já deixou de jogar em muitas competições por falta de dinheiro. Problema que não ofusca a história de superação deste verdadeiro batalhador. Eu acho que nós temos capacidade sim de vencer na vida
Basta a gente ter força de vontade e muita fé em Deus e se agarrar com Ele. Guerreiro Aldair, meu amigo, muito obrigado por ter feito comigo mais um Alterosa Alerta, Wilson Gomes. Abraço, Stanley, a toda Minas Gerais. É isso aí, Minas Gerais, e eu deixo vocês agora com o meu querido Laudívio Carvalho, direto de Brasília, e na sequência você fica com o TV Verdade. Até amanhã, Minas Gerais. Alô Minas, alô Brasil. Alterosa alerta para esses números absurdos que precisam ser zerados neste país. Prestem atenção nos dados. A cada 10 mulheres brasileiras, 8 já sofreram assédio violento. 4 em cada 10 jovens já tiveram seu corpo tocado por um homem sem autorização. 3 em cada 10 mulheres, como a médica de 28 anos, que levou um soco na boca de um militar. Após tentar beijá-la à força no último sábado, em Santa Luzia, sofrem abusos em festas ou lugares públicos. Por ano, 25 mil novas crianças e adolescentes são vítimas de violência sexual. E pouco mais de 2.300 tarados cumprem pena neste país. Olha, esta é a marca da impunidade. E eu pergunto, qual é a dificuldade para entender que quando uma mulher diz não, ela quer dizer realmente não? Um abraço e até amanhã. TV Verdade.